Pessoal, vamos continuar aqui então a nosso estudo da Lei Complementar 840 de 2011. A questão 27 vai falar assim: a quantia referente à indenização recebida por servidor público do GDF em atividades deve ser incorporada ao vencimento do servidor. Ele incorpora primeiramente? Não incorpora. Então a questão já estaria errada. Mas vamos pensar aqui o que significa uma indenização. A indenização é algo que o poder público está passando para o servidor por algo que ele vai ter um dispêndio ou já teve um dispêndio relacionado ao serviço que ele presta para a sociedade enquanto servidor. Exemplo, você está no GDF e agora você, por exemplo, vamos colocar aqui, você recebe por mês uma remuneração de 10 mil reais, certo? Só que você trabalha aí na fiscalização, na rua, certo? Auditoria. E para você trabalhar na rua, você abriu mão de um carro funcional, um veículo funcional, para utilizar veículo condução própria. Para isso você vai receber o que? Uma indenização de quanto? Vamos supor, 2 mil reais, certo? 2 mil reais. Logo isso aqui cai, ok, imposto de renda de pessoas físicas, incide sobre a tua remuneração, mas sobre a indenização não incide, ok? Porque isso daí é para você cobrir os seus custos. Essa é a ideia da indenização. Então, se você somar os dois aqui, você tem 12 mil reais aí de valor que vai receber bruto no seu contra-cheque, na sua conta corrente lá, depois deduzidos os valores dos impostos e taxas, etc. tal, você vai receber aí um valor líquido, mas que é com base nos 12 mil reais. Agora, aqui embaixo, vamos supor, você tem lá a gratificação natalina, a gratificação natalina é o que? O 13º salário. 13º salário. E você tem ainda o que? Férias. Ok? A gratificação natalina, ela é dividida em duas parcelas anuais. Vamos supor que você está fazendo uma parcela só para nós entendermos. Agora nós vamos ter as férias, que é 1/3 de quem? Dos 12 mil reais ou dos 10 mil reais? O valor vai ser em cima de quem? Dos 10 mil reais. Por quê? Porque os 2 mil reais são referentes à indenização e ele não incorpora ao vencimento. Então ele não me serve de base para outras gratificações. Perfeito? Então é isso que é a definição. Vamos ver para ficar melhor. No artigo 74 vai falar sobre as vantagens que nós temos lá: gratificações adicionais a bônus e indenizações. Por fim, no parágrafo 2º vai dizer que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. No artigo 103 ele vai falar que o valor das indenizações não pode ser o que? Incorporados à remuneração. Então, indenização não incorpora. Questão 28. É considerado irredutível o vencimento do cargo público efetivo. Certo ou errado? O vencimento ele é irredutível. Ok? Acrescido as vantagens de caráter permanente. O que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo assim, ó. Olha, nós temos a remuneração, que ela é composta por vencimentos mais vantagens. Então ele está dizendo assim que a remuneração, que é o vencimento mais vantagens, é quem? A remuneração. Mas quem é irredutível é quem? O vencimento. Ou seja, a remuneração pode ser redutível? Pode. Vantagens podem ser redutíveis? Pode. Vamos colocar um exemplo aqui. Pelo PGPE, lá o plano geral aí do Poder Executivo Federal,
ele tem uma lei que o rege, e aí na lei vai dizer que vai ter uma remuneração que vai ter os vencimentos mais as vantagens. E as vantagens, ele traz lá duas vantagens. Ela divide em 80 pontos e em 20 pontos. 80 pontos é a gratificação de desempenho institucional. E os 20 pontos é a gratificação de desempenho individual, certo? E aí o que ele diz? Que quando você não está no órgão de origem, você foi cedido para um outro órgão, essa gratificação de 20 pontos você perde. Ou seja, você está tendo que uma redução na sua remuneração. É possível sim, porque está reduzindo quem há vantagem. Porque o vencimento ele é irredutível. Perfeito, é isso que está dizendo a questão. Vamos para o amparo legal. Artigo 69 vai dizer que os vencimentos ou subsídios são irredutíveis. Lembrando que vencimentos compõem a remuneração, certo? Então a remuneração, vencimento mais vantagens, e o subsídio é o que? Uma parcela única, certo? Então ela não tem vantagem, não tem vencimento, é uma parcela única. Então esse subsídio é o que? Irredutível, ok? Então a remuneração é constituída por parcelas componentes aí que compõem então os vencimentos e as vantagens. Perfeito. Eu nem... tá aqui em cima, eu tô ficando maluco. Então os vencimentos que são irredutíveis. Perfeito, ok? Aqui embaixo estou só explicando que a remuneração compõe vencimentos mais vantagens. Questão 29. Maria considera que Maria, grávida, servidora do DF, exerce atividades consideradas insalubres. Ela está grávida e ela está exercendo atividades consideradas insalubres. Mesmo nessa situação, Maria somente terá o direito de ser afastada de tais atividades se a gravidez for considerada de alto risco? Não. Quando ela estiver grávida ou amamentando, então ela vai ser afastada de atividades de risco, vai ser afastada de atividades insalubres e vai ser afastada de atividade de perigo. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 80. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Então, ela deve ser afastada, não é somente no caso que quando ela for considerada de alto risco a gravidez. Então, questão incorreta. Questão 30. O servidor público do DF que exercer função de direção, de chefia ou de assessoramento, então vai exercer uma função ou um cargo em comissão, não terá a respectiva vantagem considerada no cálculo de adicionais de férias. Então vamos ver de novo o que ele está dizendo, que você tem lá uma remuneração de 10 mil reais. E aí você tem essa aqui é a tua remuneração, e aí você tem um cargo comissionado lá de 6 mil reais, ok? Cargo comissionado, o total você está recebendo mensal de quanto? De 16 mil reais. Agora, quando eu for considerar as férias, vai ser o que? 1/3 que multiplica apenas 10 mil? Não, é 1/3 que multiplica os 16 mil reais, ok? Então, terá a respectiva vantagem considerada no cálculo, ok? Então, questão incorreta. Questão 91, artigo 91 vai falar o que? Independente da solicitação, é pago ao servidor por ocasião de férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Parágrafo 1º vai falar, no caso de o servidor efetivo exercer então função de confiança ou cargo em comissão, a respectiva vantagem é considerada obviamente no cálculo adicional que se trata desse artigo, ok? Então, só uma observação, vou voltar nesse nosso exemplo aqui. Então aqui nós estamos computando o cargo comissionado para fins de férias, para fins de 13º também. Agora a minha pergunta, e para fins de aposentadoria?
Ele vai entrar ou não? Resposta não. Por quê? Você vai se aposentar com base nos 10 mil reais, certo? Você não incorpora mais essa vantagem. Por você não incorporar mais essa vantagem, quando você paga lá o regime próprio da Previdência Social, a base de cálculo lá dos 11% vai ser em cima de quem? Dos 10 mil reais e não em cima dos 16, ok? Então, continuando aí. Questão 31. De acordo com o que estabelece a Lei Complementar 840 do Distrito Federal, sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode ausentar-se do serviço. Então, ele está falando sobre a ausência do serviço, mediante comunicação prévia à chefia imediata, entre outras hipóteses. Vamos resgatar o conceito, depois a gente volta para a questão. Então, primeiro a gente vai ter um dia para doar sangue, igual a 8.112. Para realizar uma vez por ano exames médicos preventivos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou de colo do útero, e por até 2 dias para se alistar como eleitor ou requerer transferência do domicílio eleitoral, e 8 dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência, em razão de casamento ou falecimento de parente aí, ok? Retomando, por 8 dias consecutivos, incluindo o dia da ocorrência em razão do falecimento padrasto ou madrasta. Então, esse daqui já é a nossa resposta, ok? 8 dias consecutivos, em razão aí do falecimento ou até de casamento, nós temos esses 8 dias consecutivos. Lembrando que os parentes são até qual grau? Ó, aqui ele não fala, mas cônjuge, aí você faz aqui, ó, você, aí tem mais aqui, ó, o seu cônjuge, então do lado de você, o parceiro homoafetivo, pai e mãe, padrasto e madrasta. Então pai e mãe estão acima, abaixo, que é o que? Filho, irmão, enteado. Então pai, tem aqui seu irmão menor sobre sua guarda de tutela. Então aqui, você tá aqui, tem o que? 1, teu irmão 2, certo? Filho 1. Então até o 2º grau, perfeito? Então até o 2º grau. Por 2 dias consecutivos para doar sangue. 2 dias não, quantos dias que são? 1 dia para doar sangue. Por 1 dia para realizar até 3 vezes no ano exames. Não, 1 vez por ano. E eu tenho quanto tempo? Aqui, ó, 1 vez por ano e 1 dia para isso. Então não tem 3 vezes por ano não. Por até 3 dias para alistamento. Alistamento é quanto tempo? 2 dias. Ou requerer a transferência do domicílio eleitoral. E por 10 dias já está errado, que são o que? 8 dias em razão do casamento. Então a nossa resposta ficou letra A mesmo. Questão 32. Situação hipotética. Carla tomou posse em cargo efetivo do Distrito Federal em dia 20 de 12 de 2011. No ano de 2015 foi-lhe aplicada a penalidade de suspensão. Então recebeu uma suspensão em 2015. 5 anos após a data da posse. Quando que foi a posse? 2011. Então 5 anos disto foi 2016. Ela teve deferida no dia 21 de 12 a licença prêmio por assiduidade. E a pergunta: nessa situação o ato de concessão da licença é inválido. É inválido? Sim, porque quando eu recebo a suspensão, zera. A partir do término da suspensão que começa a computar esse prazo aí. Então, por exemplo, ela aplicou em 2015, então a partir depois desses 14 dias que começaria o cômputo dos prazos. Então 2015 para frente
ou seja, somente lá em 2020, seria os 5 anos, que ela poderia receber essa licença prêmio por assiduidade, ok? Então, o ato de concessão aí foi inválido? Resposta sim, foi inválido. Veja só, artigo 139 vai dizer: após cada quinquênio, 5 anos ininterrupto de exercício, o servidor faz jus a 3 meses de licença prêmio por assiduidade, sem prejuízo na remuneração ou subsídio do cargo efetivo. A contagem do prazo para aquisição da licença prêmio é interrompida quando o servidor, durante o período aquisitivo, sofrer sanção disciplinar de suspensão. Perfeito? Então, ela recebeu suspensão, teve a contagem do prazo interrompida e iniciou-se após a suspensão, que foi em 2015, então por isso que foi sim, a licença prêmio foi inválida, ok? Questão 33. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores públicos distritais, determinou, então Maurício determinou que este participasse de uma reunião de trabalho em Fortaleza nos dias 9 e 10 de janeiro. João recebeu o valor das diárias. Então, 9 e 10 de janeiro ele ia se deslocar para Fortaleza e já tinha recebido o valor da diária. No dia 8 de janeiro, ou seja, um dia antes da viagem, 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado para Maurício, teve de ficar em repouso por 3 dias. Ou seja, não pôde viajar. Essa situação, então, essa foi a primeira vez no bimestre que o João teve de se afastar do serviço por motivo de saúde. Então vamos julgar o item abaixo. O atestado médico apresentado por João somente surtiria efeitos após a homologação do setor de assistência à saúde do seu órgão de dotação. Então o que ele está dizendo assim, esse atestado médico de médico particular precisaria ter uma homologação pelo setor de assistência à saúde do seu órgão de lotação, certo ou errado? Vamos ver, errado por quê? Porque tem um prazo, então um prazo de 3 dias, abaixo de 3 dias eu não preciso da homologação, então nesse caso foi de um dia, não precisaria, então somente surtiria efeitos, não, então 3 dias eu posso entregar diretamente à chefia imediata, então por isso que essa questão vai estar incorreta, mas vamos ver o que diz a lei. Artigo 274 vai dizer: a licença que trata o artigo 273 depende de inspeção feita por médico ou cirurgião dentista no setor de assistência à saúde. Agora, o atestado médico ou de cirurgião de dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação. Então a regra é: recebi um atestado médico particular, eu tenho que passar pela homologação do setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação no qual eu trabalho. Qual é a exceção? Se o atestado médico tiver o que? Até 3 dias, então o atestado médico de até 3 dias durante o bimestre do ano civil, pode ser recebido pela chefia imediata sem a homologação aí do serviço de saúde. Então, o que ele está me dizendo aqui? Nesse caso aqui foram 3 dias, aqui foi apenas quanto tempo? Ele recebeu, teve de ficar em repouso por 3 dias. Então, dentro desse prazo de 3 dias, eu não preciso homologar, então, no setor de assistência à saúde. Então, somente surtiria efeito? Não. Eu posso já entregar direto para minha chefia imediata, não há o que se falar nessa homologação, por causa do parágrafo 5º aí que ele me dá amparo do artigo 274. Questão 34. Márcia, servidora pública efetiva distrital, deixou de gozar um período de licença-prêmio por assiduidade, certo? Nessa situação, quando Márcia se aposentar, terá direito de converter esse período de licença-prêmio em pecúnia, certo ou errado? Resposta certa. Então, você recebeu, então, lá, você tem um período de licença-prêmio após 5 anos, mas por assiduidade, deixou de gozar desses 3 meses, certo? Então, quando você for se aposentar lá na frente,
você pode receber esses 3 meses em pecúnia, em dinheiro? Sim, pode. Então é uma curiosidade aí da lei 840 que não temos mais na 8.112, ok? Então, olha, artigo 142 vai dizer que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnias quando o servidor for aposentado, ok? Questão 35. O bisneto de Carlos, que é servidor efetivo, está internado em um hospital e não há nenhum parente disponível para cuidar dele, que necessita de acompanhamento diário em turno integral. Assertivo. Nesse caso, Carlos tem direito ao gozo de licença por motivo de doença de pessoa da família. Vamos brincar um pouco aqui, que o Carlos tem um bisneto, certamente ele já foi pego pela compulsória aí, que são os 70 anos, né? Mas vamos fingir que ele não foi, e ele tem o bisneto. Então vamos ver aqui, ele está aqui, veja só, aqui está o Carlos, aqui está o filho do Carlos, aqui está o neto do Carlos, e aqui está o bisneto do Carlos, não é isso? Bisneto? É, bisneto. Então, ó, 1, 2, 3. Parente terceiro grau já era, ele não vai receber essa licença não. Olha só. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim, até o 2º grau civil. Então a gente viu aqui que foi até o 3º grau aqui, então nesse caso ele não receberia, mediante comprovação da junta médica oficial. Então não tem direito ao gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família. Questão 36. Um professor da carreira de magistério público do Distrito Federal poderá afastar-se da sua atividade para participar de programa de pós-graduação estrito sensu no exterior, ainda que, olha só, no período do estágio probatório, se estiver em efetivo exercício no seu estabelecimento de ensino. Veja o que diz a questão, veja o que diz aqui a lei, e que interessante isso aqui. O servidor estável pode, no interesse da administração pública e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante a compensação do horário, afastar-se do cargo efetivo. Então, qual é a condição? O servidor tem que ser estável e não dê para conciliar os horários. Então, posso me afastar do efetivo cargo, do exercício do cargo com a efetiva remuneração, para participar de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país ou no exterior. Veja a diferença daqui a 8.112, ele não traz isso. Ele fala lá algo diferente disso. Não vou falar, senão você vai confundir, tá? Mas é diferente. É diferente também no caso de afastamento para mestrado, para estudo no exterior. No estudo exterior também é diferente. Não vou falar, senão depois você vai se confundir. Depois, quando você estiver estudando novamente a 8.112, retomando os estudos da 8.112, você vê a diferença. Então não vou falar aqui, senão te confundo, tá? O afastamento para a realização de programa de mestrado, doutorado ou pós-doutorado somente pode ser concedido a servidor estável, ok? Então aqui ele não está... O que é importante aqui? Ele não está me dizendo que o servidor pode estar ou não em estágio probatório, tá vendo? Ele tem que ser estável. Então, se ele for estável, ele tem que estar o quê? 3 anos consecutivos para mestrado e 4 anos consecutivos para doutorado, ok? Mas esses tempos são no respectivo órgão ou autarquia ou fundação onde ele esteja. Então aqui já cai quem? Cai a ideia de estágio probatório. Então se ele não vai estar em estágio probatório mais, porque olha, são no respectivo órgão ou entidade, então ele tem 3 anos consecutivos para mestrado. Ou seja, vamos supor que ele entrou lá no GDF e após 3 anos na mesma Secretaria de Estado aí,
ele pediu o mestrado. Pode, porque ele está 3 anos consecutivos para mestrado e ele já está estável nesse caso aqui, porque passou os 3 anos, então está estável. E também ele vai estar o que? Já foi aprovado no estágio probatório. Tanto para mestrado quanto para doutorado ou pós-doutorado, ele vai ser o que? Estável e já passou pelo período do estágio probatório. Então, servidor, dá para concluir o que? Que servidor em estágio probatório não pode pegar licença aí para mestrado ou doutorado. Então, esse afastamento para a realização de programa de mestrado ou doutorado aí, ok? Então, voltando aqui, o professor, ele tinha o que? Estava indo no estágio probatório e ele queria o que? Uma pós-graduação stricto sensu no exterior. Então, pós-graduação stricto sensu no exterior seria 3 anos, pelo menos aí se fosse para mestrado. Então ainda ele estava no estágio probatório, significa que não passou o período de 3 anos. Então ele não poderá. Então aqui em cima aqui ele é o que? Não poderá. Então a questão está errada. Última questão aí da bateria. Um professor do Magistério Público do Distrito Federal, após um ano no cargo, do exercício no cargo, solicitou licença para tratar de interesse particular. Pode? Não. Por quê? Está apenas 1 ano de exercício no cargo, então ele não pode pedir porque ele não é estável, ok? Nessa situação, a concessão da licença fica a critério da administração? Não fica a critério, ela está impedida de conceder essa licença. Olha só, o artigo 144 vai falar: a critério da administração pode ser concedida ao servidor o que? Estável, licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Então, nesse caso ele não poderia, porque ainda ele está no estágio probatório. Perfeito? Vamos para as próximas questões. Um abraço.